Ascensão rebelde. A montanha Huntegot. Tuari olhou maravilhada para a vista diante dela. Essas são escadas para os deuses. Ela perguntou com admiração enquanto olhava para o enorme degrau em forma de formas esculpidas para cima e para baixo ao longo da montanha na frente deles. Não, Ainz disse com um aceno de cabeça e uma pequena risada. Essas não são escadas, são terraços. As montanhas têm poucas terras agrícolas, então para criar terras agrícolas, eles escavam terraços nivelados nas laterais, cobrem-nos com terra, e cultivam ali. Um terraço individual não fornece terra abundante, no entanto, com quantidade suficiente, você pode compensar a escassez de culturas que de outra forma ocorreria. Não é uma solução perfeita, mas é boa o suficiente. Quando nos aproximarmos, você verá escadas destinadas a pessoas comuns ao lado dos terraços. Ele disse, e bateu os dedos na lateral do corpo. Oh, isso foi estúpido. Por favor, perdoe esta serva por seu discurso inaceitável. Tuari disse, e baixou a cabeça. Está tudo bem, é bastante impressionante, afinal. E há muitos deles, eles estão nessas montanhas há muito tempo. Ainz disse em resposta. Eles começaram a caminhar, e Ainz deu outra olhada ao redor. O trabalho em pedra era requintado. À medida que se aproximavam da montanha, as escadas apareceram, e puderam ver pessoas trabalhando nos terraços, e subindo, e descendo, as escadas ao lado deles. Meu senhor, disse Yuri Alfa, esta pode fazer uma pergunta tola. Pergunte. Ainz respondeu. Por que aparecemos a esta distância? Não poderíamos ter aparecido na sala do trono do governante deste lugar, se quiséssemos. Ela perguntou. Bem, sim, mas eu nunca vi isso antes, e queria ver por mim mesmo, para obter uma apreciação adequada das pessoas que iria visitar. Chame de a versão literal da visão de longo prazo, se quiser. Ainz respondeu. Como você diz, meu senhor? Ela respondeu formalmente. O ar trazia o vento fresco do outono, e Ainz lamentou não poder aproveitá-lo adequadamente. Ter um corpo morto-vivo foi de grande benefício. Mas o que ele não daria para sentir as coisas sobre as quais leu antes, no mundo em que cresceu, e que foram totalmente destruídas? O resto do grupo parecia estar gostando, especialmente Tuari, que sorria feliz enquanto se aproximavam do iminente Império de Pedra. Em pouco tempo eles alcançaram a entrada externa. Esta entrada, ao contrário dos anões ao norte, tinha uma cidade inteira na frente dela, ou talvez, Ainz refletiu, chamá-la de forte residencial. Fosse mais preciso. Havia paredes de 3,5 metros de altura, e feitas de boa pedra. Os anões negros se pareciam muito com Gondo, exceto pela pele bronzeada, e pelas barbas, que eram de uma cor preta uniforme. As muralhas tinham anões armados com arcos espaçados a cada 3 ou 6 metros, e na entrada do nível do solo havia pequenos postos de guarda com proteção vertical para eles ficarem atrás. Sua aparição, à medida que se aproximavam, resultou no toque alto de um sino que ecoou por todo o caminho até ele, e sua comitiva. Espere. Ainz disse pensativamente. Deixe-os vir até nós. Eles pararam. Sentem-se, e pareçam não ser ameaçador. Ele disse, e um por um seus acompanhantes sentaram-se de pernas cruzadas na grama ao lado da estrada de terra que levava à cidade. Ainz permaneceu de pé, mas não se moveu. Em vez disso, esperou enquanto ordens distantes eram gritadas, e a atividade zumbia como um formigueiro sendo derrubado. Ele não teve que esperar muito, pois alguns minutos depois, um pequeno número de anões fortemente armados apareceu não cavalos, mas lobos. Eles estão montando lobos gigantes. Ele pensou para si mesmo. Eles estavam preparando suas armas enquanto se aproximavam, mas quando perceberam que os vivos estavam com os mortos-vivos, hesitaram, e fecharam a distância sem sacar as armas. Vocês, quem são, e o que estão fazendo aqui? Seu evidente comandante disse em voz baixa e feroz. Eu sou o rei feiticeiro, governante do reino feiticeiro, e venho até você em espírito de paz. Comigo estão meus atendentes, Gondo Barba de Fogo, um anão de um dos meus estados vassalos, e também minhas criadas, Yuri Alfa, e Tuareninia. Ele disse, gesticulando para cada um deles. Isso os confundiu, e eles se espalharam com facilidade, independentemente de sua incerteza. Por que você está aqui? O mesmo anão perguntou da posição central da formação crescente.
Os lobos gigantes eram obedientes, mas era óbvio que eles estavam ansiosos para se afastar dos mortos-vivos. Ains fixou seu olhar diretamente no anão no centro. Ele era grande em comparação com seus companheiros, mas ainda era do tamanho de uma criança para o grande rei esquelético, e qualquer bravura que ele tenha demonstrado que lhe valeu um comando, murchou sob o olhar gelado do rei feiticeiro. É assim que o reino dos anões negros cumprimenta os visitantes reais do exterior? Vou responder isso à sua rainha, não a você. Ele disse bruscamente, e uma pequena fração de sua aura se libertou. As cabeças dos lobos gigantes se curvaram, e gemidos caninos encheram o ar enquanto as feras enfiavam o rabo entre as pernas. O comandante anão engoliu em seco, tremia visivelmente, assim como seus companheiros. Claro, você está certo. Ah, senhor. Perdoe-me, é só que não recebemos nenhum aviso. Ele parou ao ver o olhar contínuo do rei feiticeiro. Não exijo desculpas, soldado. Exijo escolta, leve-nos à sua cidade, e envie uma mensagem ao seu governo de que chegamos para falar com ele sobre certas mudanças consideráveis que ocorrerão no próximo ano. Ains disse enigmaticamente. A voz de comando real, que sempre impressionou suas criadas, desde a mais nova, Tuari, até a mais experiente, Yuri Alfa, e o estrangeiro Gondo Barba de Fogo, infundiu o terror da ira real na unidade anã enviada para avaliar uma possível ameaça. Ah, claro, claro. Ele disse. Formação de escolta. Ele gritou nervosamente, e os lobos gigantes formaram-se de cada lado deles, com o comandante no centro, na frente. Gondo observou tudo isso com olhar curioso. Embora tivesse ouvido falar de seus primos distantes, ele nunca esteve aqui, e o pouco que ouviu foi em grande parte boato. Agora aqui estava ele. A afeição deles pela pedra pareceu-lhe favorável, quando se aproximaram do portão, e o chefe responsável fez o anúncio de uma visita real o mais alto que pôde. Isso provocou olhares profundos para o pequeno grupo enquanto eles avançavam pelo portão, e entravam na cidade que se projetava da base da montanha. O que você acha? Ains perguntou a Gondo pensativamente. Profissionalmente, Sua Majestade. Ele perguntou. Sim. Ele respondeu. Trabalho maravilhoso. A pedra é firme e segura, suas armas são boas, sua disciplina perde apenas para Nazarick. Ele disse, acariciando lentamente a barba enquanto caminhava. Mas? Ains perguntou, sentindo a advertência. Há um miasma de maldade e medo que paira sobre este lugar. Ele disse severamente. Conversei com um dos sobreviventes de uma campanha contra os Quagoa há muito tempo. Ele sobreviveu se escondendo, e quando saiu de seu esconderijo, encontrou os corpos de seus camaradas mutilados e jogados ao redor, sangue derramado por toda parte, pilhas de cabeças, e por mais horrível que fosse, o que ele mais descreveu foi a aura de ódio, maldade e medo que cercava o lugar. Ele voltou para lá com seus companheiros, você sabe, depois que tudo foi resolvido, e pudemos começar voltando para as cidades antigas. Eles sentiram o mesmo frio, como se coisas terríveis tivessem acontecido lá. Isso é o que sinto agora, o que senti quando passei por aquele portão. Sua voz era suave, baixa demais para ser ouvida pela escolta, mas não havia necessidade de ele responder, o rei feiticeiro entendeu o que ele queria dizer. Meu senhor? O anão cavalgando na frente de todos disse por cima do ombro. Sim? Ains disse friamente. Perdoe a demora, mas como eu disse, não tínhamos conhecimento de sua vinda. Normalmente fornecemos acesso diplomático adequado imediatamente, mas não tivemos essa chance. Para recebê-lo adequadamente, faríamos um banquete, uma cerimônia de boas-vindas. Peço sua paciência enquanto aviso de sua chegada, e preparamos algo para você. Ele pediu. Não tenho muita utilidade para um banquete. Ele disse secamente. O soldado gaguejou por um momento, e Ain soltou um suspiro. Quanto tempo demora? Ele perguntou. Um dia. Ele sugeriu timidamente. Isso seria do meu interesse, mas não do seu. Ains disse enigmaticamente. Ah, entendo. Bem, talvez 1 ou 2 horas, tempo suficiente para pelo menos enviar uma mensagem sobre sua vinda, e reunir uma guarda de honra. Ele sugeriu. Aceitável. Ains disse. Eu não informei você sobre nossa vinda, então posso pelo menos oferecer esse compromisso. Obrigado, meu senhor. Ele disse, e chamou um dos cavaleiros até ele, sussurrou suas instruções,
e o cavaleiro anão avançou a todo vapor contra o grande portão da montanha. O que eles estão fazendo lá? Ains perguntou curioso, apontando para um grande terraço ao longo da encosta da montanha. Sepultamento no céu. Um dos anões negros disse. Explique. Ains comandou. Ah, sim, bem, quando um de nós morre, eles são carregados por amigos ou familiares para um dos grandes terraços, e colocados lá na terra. Então as águias, falcões e dragões vêm consumir seus corpos. Ossos são levados e usados para fazer ninhos para pássaros e dragões em outros lugares, enquanto sua carne nutre ambas as formas de animais e seus filhotes. Além do mais, os excrementos de ambos os animais enriquecem o solo, e quando o corpo desaparece, podemos cultivar o dobro de colheitas durante o dobro do tempo. Além disso, mantém os pássaros e dragões que caçamos em número abundante. Ele disse com orgulho. Ah, para que eles servem? Ains perguntou curioso. As penas dos pássaros são usadas na confecção de flechas e na decoração, mas a carne não é muito boa, então damos isso aos escravos. Já os dragões, suas asas são usadas em roupas e ferramentas, elas são melhores que couro normal, suas garras e dentes são mais duros que aço, então fazemos de tudo, desde pontas de flechas até pregos. Sua carne é muito boa, ou deveria ser, por isso é reservado aos ricos e aos nobres. Desta forma, o enterro no céu é como nossos mortos prestam um serviço final à vida dos filhos do Deus da montanha. Ele disse com orgulho. Ains reprimiu suas emoções imediatamente, e manteve sua voz cuidadosamente neutra quando a menção de escravos surgiu. Entendo, isso é fascinante. Spring Falls. A cidade dos anões negros de Spring Falls era como nenhuma outra em seu império, uma enorme fonte subterrânea brotava da pedra, onde fluía sobre um enorme penhasco, criando uma enorme cachoeira que por sua vez fluía para um dos rios subterrâneos que forneciam água para colheitas dentro e fora da montanha. A rebelião de Yuntario estava indo muito bem. Mais 2 grupos de anões negros foram capturados, mortos, e suas cabeças enviadas de volta pelo caminho por onde vieram. Agora era hora de espalhar ainda mais a rebelião, e foi por isso que ele veio para Spring Falls. A luta ainda não havia se espalhado por aqui, mas havia muitos escravos. Atrás dele, ele tinha um grupo de 1000 pessoas, 200 goblins, 50 ogros, 799 orcs. E curiosamente, um dos mais infelizes. Ou afortunados, se você olhar dessa forma, humano. Para isso haviam tomado caminhos tranquilos, todos os pequenos lugares não explorados, os penhascos, e passagens estreitas, as muitas estradas sob o céu de pedra que eram pouco utilizadas, e passavam por aldeias mineiras cujos veios de minério secaram deram bastante abrigo para sua pequena força, e agora era hora de colocá-la em uso. Yuntario não perdeu tempo. Assim que viu os anões negros em armaduras, ele ordenou o ataque. Pegue-os! Leve-os vivos! Ele gritou, e estendeu uma de suas espadas curtas na direção do pequeno grupo de soldados. Seus rebeldes fizeram o que lhes foi ordenado, atacando o grupo em emboscada, e pegando-os de surpresa. Havia poucas chances de vitória para os anões. Eles tentaram lutar, mas só conseguiram matar 2, e em uma série de golpes, todos os 14 anões negros ficaram inconscientes, e 2 morreram. Yuntario amarrou e amordaçou o grupo, e percorreu os 3 quilômetros restantes até a entrada da cidade, e ordenou que seus homens a atacassem também. Spring Falls pode ter sido única, mas não era grande, abrigava talvez 10.000 anões negros, e o dobro desse número de escravos. Sua presença militar total não ultrapassava 3.000, e mesmo isso estava espalhado pela cidade. O ataque repentino de escravos rebeldes gritando por sangue, e atacando o portão não pôde ser interrompido. Um punhado de anões negros teve o bom senso de tentar fechar a entrada para ganhar tempo, mas antes que pudessem, um ogro passou, e eles foram jogados para o lado, o portão bateu com força contra a parede de pedra, e rachou em ambas as extremidades. Os guardas anões foram eliminados rapidamente, transformados em gelatina por porretes de ogros ou cortados em pedaços por espadas. Com 1000 escravos, eles atacaram a pequena cidade, matando todos no caminho. A resposta militar não foi rápida, nem bem coordenada, e os gritos de guerra devastadores de Yuntario acabaram sendo muito bons em partir corações também.
Eles abriram caminho de uma posição para outra enquanto os anões negros tentavam se reunir para uma posição, apenas para serem corroídos repetidamente ao alimentar acidentalmente sua força superior para a insurgência em mordidas manejáveis, até que passaram de uma superioridade de 3 para 1, para 2 para 1, para uma luta equilibrada, para estar em grande desvantagem numérica. Em questão de poucas horas, não havia nenhum anão negro vivo, e usando armadura ao mesmo tempo. Muitos da população civil fugiram, sendo cobertos por usuários de magia que escolheram não fazer uma última resistência, mas lutar outro dia. Alguns batedores decidiram persegui-los, mas voltaram em menor número do que haviam partido, sem nada para mostrar, então a ação foi cancelada. Quanto à parte da população que não havia fugido, Yontario reuniu os anões negros, e os vários escravos, e subiu ao topo de uma plataforma de falar em público, e olhou para o mar de escravos, e antigos senhores. Eu sou Yontario, ex-escravo. Agora vou perguntar o que perguntei aos que agora me seguem, e depois apresentarei a você a mesma escolha. Qual é a pena para a rebelião? Ele se apresentou à multidão, com os braços cruzados à sua frente, e ele batia ritmicamente com a parte plana da lâmina em seu grosso bíceps verde. Morte? Ele respondeu sua própria pergunta. Essa é a sentença sob a qual todos vocês estão, agora. A família real dos anões negros decreta morte por rebelião, morte por estar onde uma rebelião está acontecendo, morte por atacar um superintendente. Estão todos sob sentença de morte, todos os escravos aqui. Ele gritou. Houve alguns protestos, mas foram silenciados, principalmente porque ninguém esperava que os anões se importassem com a diferença entre os culpados e os inocentes. Portanto, há uma maneira de resolver esse problema, uma maneira de acabar com as sentenças de morte que recaíram sobre todos os escravos sob esta montanha. Ele continuou, e eles ouviram em voz baixa. Eles não tiveram que esperar muito. Tire suas coleiras. Livre-se de suas correntes. Pegue a espada, e não seja mais escravo. Ele gritou com fúria. Mate todos que carregam um chicote, e o chicote não atacará mais. Você me seguirá? Ele gritou a pergunta, e os aplausos estrondosos responderam à sua pergunta de forma mais do que adequada. Ele gritou para que os anões fossem trazidos até onde ele estava. Os cativos totalizaram 2.000. Metade deles, 1.000, ele cegou, cortando ambos os olhos, depois chutou brutalmente cada anão cego que gritava para fora da plataforma, para arranhar loucamente a pedra. Nos 1.000 seguintes, ele cortou um olho cada, antes de chutar cada um deles para fora da plataforma. Aqueles que têm um olho, vocês podem escoltar um de seus companheiros cegos de volta à cidade mais próxima, mas sejam rápidos, ou iremos atrás de vocês para acabar com vocês. Ele rosnou. O tratamento brutal foi chocante, horrível, e causou uma profunda impressão na população escrava. Quando vocês voltarem para a segurança agora temporária de outra cidade, digam a eles que Orantio está chegando, trazendo consigo a ira de um Deus irado sobre todas as suas cabeças. Gritem para o céu de pedra se quiserem, mas isso não salvará você de mim. Liberte todos os escravos ou morra sob nossa vingança. Quanto ao resto de vocês, comecem a tirar as coleiras, comecem a remover as correntes, façam roupas melhores para vocês mesmos, e encontrem armas onde puderem, porque há muito mais escravos livres do que anões negros, e enquanto vocês estão fazendo isso, coma até se fartar, beba até se fartar, vá, e saqueie esta cidade de tudo o que você quiser. Seguimos em frente amanhã. Ele gritou, e aplausos foram ouvidos enquanto os escravos corriam de um lado para o outro, muitos deles correndo para saquear a casa de um ex-senhor de qualquer coisa de valor, antes mesmo de remover as coleiras, temendo que sua chance de saquear comida e vinho em lugares familiares fosse roubado por um estranho se não o fizessem primeiro. Aqueles escravos habilidosos no trabalho de forja rapidamente começaram a transformar correntes em espadas e pedaços de armadura, e a pequena cidade estava fervilhando de atividade mais uma vez, com espada após espada sendo entregue, trocada por correntes.